Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá para você, nosso telespectador ouvinte. Estamos iniciando o nosso momento Madre de Dil. Ao meu lado está o Dr. Diogo Ribeiro, ele que é coloproctologista e atende no Madre de Dil todas as quintas-feiras. Dr. Diogo, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pelo convite. Dr. Diogo, estamos finalizando o mês de março e a gente já estava tentando te trazer durante esse mês para a gente falar de um assunto muito importante. Esse mês encerra a campanha Março Azul. Não poderíamos deixar a oportunidade passar em branco. Infelizmente, por um conflito de agenda, você atende não só em São Miguel do Iguaçu, mas também tem outros compromissos no estado do Paraná. E a gente fala então sobre essa campanha do Março Azul. E para começar a nossa rodada de perguntas, a gente já traz aqui a seguinte: qual é a prevalência do câncer coloretal na população em geral e há algum aumento na incidência nos últimos anos? Sim, a cada ano aí a gente tem cerca de 40 mil novos casos de câncer coloretal na população brasileira. E conforme a nossa população vai envelhecendo, né, nós temos cada vez mais idosos, a gente tem sim um aumento aí na incidência do câncer coloretal, sendo que a idade, né, avançada é um dos principais fatores aí para o aumento da incidência. E como a idade do paciente afeta o risco de desenvolvimento do câncer coloretal? A maioria dos cânceres coloretais, eles são diretamente ligados à idade avançada. Então, a partir aí, principalmente dos 45 anos, mesmo que você não tenha um histórico familiar, progressivamente, ao avançar da idade, aumenta o risco de você ter ali uma mutação, né, em alguma célula do seu intestino, e isso virar um pólipo, geralmente primeiro, e aí posteriormente virar um câncer coloretal. Então, por isso que hoje a gente, a partir dos 45 anos, né, o recomendado aí pelas sociedades médicas, você faça aí um exame de rastreio do câncer coloretal, que é a colonoscopia. O histórico familiar de câncer coloretal aumenta o risco de desenvolvimento da doença? Em caso afirmativo, de que forma? Aumenta. A gente tem aí algumas síndromes genéticas, né, que elas têm um padrão de hereditariedade. Então, principalmente se você tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, tios de primeiro grau, avós, ou filhos, você tem uma chance aumentada de ter câncer coloretal em relação à população em geral. Geralmente aí você faz a colonoscopia até 10 anos mais cedo do que o seu parente teve ali o câncer coloretal. Por exemplo, se seu pai ele teve câncer coloretal aos 50 anos, obrigatoriamente ali o recomendado é que você fizesse a colonoscopia aos 40 anos, antes daquela idade ali de 45 anos recomendada para a população em geral. Porém, cabe ressaltar e reforçar que a maioria dos cânceres coloretal eles não são hereditários. Eles são realmente de padrão aleatório e vinculado realmente ao aumento da idade. Agora uma pergunta que vem da área rural. O Jorge quer saber quais são os diferentes estágios de câncer coloretal e como eles são determinados. Então, a gente tem aí um padrão de estadiamento, né, que vai desde o câncer que a gente chama de in situ, que ele é aquele câncer bem inicial, que muitas vezes você consegue eliminar ele até na própria colonoscopia. Até um câncer mais invasivo, e que aí muitas vezes vai necessitar de uma quimioterapia, de uma radioterapia, né, ou de uma cirurgia. A gente determina isso primeiramente fazendo diagnóstico pela colonoscopia, e uma vez feita a biópsia, que determina ali que é um câncer, a gente pode fazer alguns exames adicionais, como uma ressonância magnética da pelve, tomografia de abdômen, tomografia de tórax. Então, basicamente, quanto mais profundo ele é, e mais ele se espalha para outros órgãos, mais avançado ele fica. E, obviamente, mais difícil vai ser o tratamento e a chance de cura. O ideal é você detectar aquele câncer bem inicial, que é removido pela colonoscopia. E como é definido o plano de tratamento para o câncer coloretal em estágios diferentes? Então, geralmente, reforçando, a gente depende se ele é um tumor inicial. Muitas vezes o tumor muito inicial ali, o in situ, que a gente chama, ele é removido
ali pela própria colonoscopia, e aí você geralmente só acompanha. É comum assim que ele seja curado naquela remoção. Uma vez que ele avança e invade ali mais profundamente o órgão, daí depende da altura dele. Tumores de reto, por exemplo, geralmente precisam de rádio e quimioterapia. Tumores de intestino geralmente precisam ali de cirurgia e quimioterapia. Então, e tumores metastáticos, por exemplo, que vão para outros órgãos, a gente tem que fazer também uma quimioterapia até mais longa, né? Então, é realmente a lição que fica, o que eu quero que os ouvintes capturem quanto mais inicial for o seu tumor, mais curto e de maior sucesso e menos impacto vai ter na sua vida o tratamento. Quais são as possíveis complicações associadas ao tratamento do câncer coloretal e como elas podem ser gerenciadas? Hoje em dia a gente tem realmente uma evolução muito grande, tanto na quimioterapia, que é cada vez mais segura e mais eficiente. Então hoje a gente acabou com aquele mito, né, que o paciente em quimioterapia é um paciente que vai sofrer horrores, né? Hoje em dia os efeitos colaterais, que envolvem principalmente náusea, vômito, né, um mal-estar. Mas, por exemplo, a questão da queda de cabelo, por exemplo, hoje em dia não é toda a quimioterapia que faz queda de cabelo. Isso aí caiu por terra. A questão da radioterapia, que antigamente causava queimaduras, hoje isso é muito mais controlado, causa muito menos queimadura em órgãos adjacentes, traz muito menos efeitos colaterais. E a própria cirurgia hoje, ela evoluiu para aquela cirurgia com vídeo, que você faz só furinhos e cortes menores e tem uma taxa de complicação também menor. Então, o tratamento ele tem efeitos colaterais? Tem, mas hoje eles são muito menos graves e têm efeitos muito menos prolongados do que era antigamente. E reforço mais uma vez, se você vai precocemente fazer a colonoscopia e é um tumor muito inicial, você remove ele pela colonoscopia com uma taxa de efeito colateral quase nula. Você sai da colonoscopia não sentindo praticamente nada. Uma pergunta que chega agora do município de Itaipulândia, agradecer pela audiência e também nos demais municípios aqui da região oeste. Nós não temos como mensurar onde nós estamos chegando, porque além da nossa frequência em 106,5, nós também temos hoje a rede social que alcança o mundo inteiro, né, através da internet. Como é que é possível reduzir o risco de recorrência após o tratamento bem-sucedido do câncer coloretal? A pergunta é da Juliane, do município de Itaipulândia, doutor. Então, Juliane, a gente realiza aí colonoscopias periódicas, para que, caso o paciente ele recorra, a gente pegue realmente naquele estágio muito inicial e a gente promova uma nova cura. Obviamente que cessar alguns comportamentos que predispõem a câncer, como tabagismo, como consumo excessivo de carne vermelha, como consumo excessivo de anti-inflamatórios, como a própria obesidade, né, mórbida, tudo isso aí, corrigindo, a gente evita, né, a recorrência. Mas o principal exame, o principal método que a gente tem hoje são colonoscopias programadas. Seguimos com o nosso momento Madre Dedil, lembrando que você pode participar, deixando aqui embaixo do vídeo teus comentários, as tuas dúvidas também. Doutor, quais são as terapias complementares que podem ser usadas para ajudar no tratamento do câncer coloretal? Hoje em dia a gente fala muito em multidisciplinaridade, né? Então, principalmente aí a gente tem um papel importante hoje do nutricionista. Um paciente mal nutrido, um paciente que se alimenta mal durante o tratamento de câncer, ele não vai bem, né? Ele não responde bem ao tratamento. Nós temos aí psicólogos, é bom que você esteja com a saúde mental em dia, é um impacto muito grande na saúde. E a gente sabe hoje que a depressão é comum em pacientes com diagnóstico de câncer, isso impacta também na resposta e adesão ao tratamento. A gente invoca a importância da atividade física, então não é porque você está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, que você precisa interromper muitas vezes suas atividades físicas, então um profissional de educação física orientando ali uma continuidade de atividade física até para você não perder massa muscular, né? Então todo dando um exemplo assim de como que a gente trabalha hoje em equipe. Um fisioterapeuta que vai trabalhar ali a questão muitas vezes de readaptação da evacuação, um paciente às vezes opera o reto e tem dificuldade para evacuar depois da cirurgia, que altera a estrutura do órgão. Tem fisioterapeuta hoje que é especialista nisso, nessa fisioterapia para reabilitação da evacuação. Então a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar
e não é só mais o médico, né? É importante a gente lançar a mão dessa equipe. Agora a pergunta que chega do município de Santa Terezinha. O Serginho quer saber em que medida o estilo de vida do paciente, incluindo exercícios físicos regulares e dieta, pode afetar o risco de desenvolvimento e o tratamento do câncer coloretal. Então, reforçando aí, a gente tem algumas coisas que são hoje conhecidas como fatores de risco para o aumento da chance de você ter câncer coloretal. Fora a idade, que é inevitável, né? A gente tem a questão do tabagismo. Então, se você fuma, de fato ali há milhares de substâncias ali que promovem cânceres não só no intestino. A questão do alcoolismo, o álcool também irrita ali a mucosa intestinal ao longo do tempo, aumentando a chance. O uso indiscriminado de medicações, principalmente anti-inflamatórios, sem acompanhamento médico, né? Aquele diclofenaco que você fica usando eternamente para sua dor nas costas e você nunca vai tratar isso de forma efetiva. O consumo excessivo de carne vermelha, principalmente na idade mais avançada. Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo mais dificuldade em digerir a carne vermelha. Então, não é que você não possa comer aquele churrasquinho no final de semana. Pode. Mas todo dia, almoço, janta, a gente tenta intercalar aí com carnes brancas, que elas são de mais fácil digestão pelas bactérias do nosso intestino. Por fim, a questão da obesidade, né? Então, os pacientes aí obesos, eles estão em permanente estado de inflamação do corpo inteiro. Isso aumenta também aí o risco de câncer coloretal. Então, atividade física, dormir bem, né? Eliminar os vícios, se alimentar de forma correta e saudável. Então, é o que a gente faz aí para realmente reduzir ao máximo o risco de você ter o câncer coloretal e o exame de rastreio, que é importantíssimo a partir dos 45 anos. Pois caso você desenvolva qualquer lesão ali minimamente suspeita, a colonoscopia a gente remove sem praticamente nenhum sintoma após a colonoscopia, com uma grande chance de, se for um tumor inicial ali, já ter uma cura no procedimento. E a Thaís do município de Missal, abraçar você que nos assiste aí no município de Missal, está te perguntando como é que é feito o acompanhamento do paciente após o tratamento bem-sucedido do câncer coloretal e com que frequência os exames de acompanhamento são realizados. Então, a gente tem um acompanhamento aí bem junto, próximo do paciente. Então, a gente geralmente faz exames após os 6 meses, uma nova colonoscopia, uma nova tomografia. A gente acompanha aí daí no primeiro ano a cada 6 meses, depois no segundo ano anualmente, e aí até o 5º ano a gente fala que tem uma chance de recorrência. Então a gente vai repetindo aí, intercalando aí a tomografia, a colonoscopia, alguns marcadores tumorais. A gente fica vigiando muito de perto esse paciente nos primeiros 5 anos. Após esses primeiros 5 anos, a gente considera que o paciente está curado. Ele pode desenvolver, obviamente, um novo tumor, mas a chance dele voltar com aquele tumor que foi curado é muito baixa. E aí ele volta ao protocolo que a gente chama de rastreio antes dele ter o tumor. Então, se ele tinha familiares, né, com o tumor, ele volta àquela frequência que ele tinha lá. E se ele não tem, ele volta ao rastreio da população em geral. Mas eu adianto que, para quem não tem uma causa genética familiar, é raro a recorrência. Hoje em dia, realmente, as taxas de cura no câncer coloretal são muito boas. Respondido então todos esses esclarecimentos, para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho do seu prestígio. Eu vou quebrar o protocolo porque chegou ao nosso conhecimento que uma integrante da família do doutor está completando mais uma primavera durante essa semana. Então, para finalizar o nosso momento Madre de Dio, acredito que também toda a equipe do Madre de Dio abraça essa integrante. Doutor, a sua palavra final e também a sua homenagem para essa integrante da tua família. Então, obrigado pela oportunidade de aqui de falar dessa campanha que é tão importante, que é o Março Azul. E um abraço para minha filha, Júlia, que está completando aí 5 anos. É uma felicidade muito grande na minha vida. É uma luz muito grande, de uma motivação para a gente sempre dar o nosso melhor, né? Os filhos, eu sempre falo que eles vêm para ensinar a gente a ter compaixão pelo ser humano, pelos nossos pacientes e por nós mesmos, para que, ensinando a compaixão, eles tenham compaixão consigo mesmos. Então, acho que esse é o maior exemplo. E a grande lição aí do tratamento do câncer coloretal, né, que acho que minha filha me ensinou, a compaixão. Nosso muito obrigado mais uma vez pela tua companhia. Não esquece, para conferir conteúdos como esse, você acessa
o nosso perfil, aliás, a nossa página oficial Facebook, Rádio Costa Oeste, São Miguel do Iguaçu, tem também o nosso Instagram e permaneça na sintonia sempre da Rádio Costa Oeste 106,5. Até a próxima.